Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje a nossa aula é uma introdução ao livro de Juízes. Então vamos para a nossa aula propriamente dita, né, meus irmãos? O título do livro, o livro entre os hebreus é chamado de Juízes, né? O termo é Shofetim no hebraico. Então, o título do livro, Juízes, Shofetim, é devido aos líderes levantados intermitentemente, ou seja, que para e recomeça por intervalos, por Deus. Então, por causa desses líderes que eram levantados por Deus, o título do livro é Juízes. Esses líderes eram levantados por Deus para que houvesse liderança em épocas de emergência durante o período que vai de Josué até o início do reinado de Saul. Nessa época, Israel não tinha um rei, não tinha um governo central. Então Deus levantava esses líderes para liderar, em alguma região do território de Israel. Então, o nome Juízes descreve duas funções desses líderes. Então, quando você lê na Bíblia acerca de um juiz, aqui no livro de Juízes, significa que ele tinha uma função de líder militar, que era livrar o povo das nações opressoras, e uma função de líder civil, que era para resolver disputas e defender a justiça. Então vamos aqui para a próxima página. A autoria do livro. A autoria do livro é anônima, ninguém sabe quem escreveu. A tradição judaica acredita que foi Samuel, mas como eu já disse, é uma possibilidade, viu? Por que a tradição judaica acredita que foi Samuel? Pelas seguintes razões. Ele era escritor e era um educador. A ênfase dada à tribo de Benjamim, no livro de Juízes, sugere a época do rei Saul, quando Samuel ainda julgava, antes do nome da cidade de Jebus ter sido mudado para Jerusalém. Então aqui é uma possibilidade que talvez tenha sido Samuel o escritor do livro de Juízes, mas não se pode afirmar isso. O cenário histórico do livro. A data do cenário histórico aí é em torno aí de 300 anos, né? De 1375 a 1075 a.C. Juízes é o único que registra um longo período da história de Israel, 300 anos de história. Ele registra 3 guerras civis, 7 opressões de 5 inimigos, 7 guerras de libertação, magistraturas judiciais pacíficas e, finalmente, uma magistratura mal sucedida de Sansão, onde os filisteus quase assumiram o controle. Todos esses detalhes a gente vai ver nas 2 próximas aulas, quando formos falar sobre o livro de Juízes. Estado da nação. Após a morte de Josué, Israel ficou sem um líder nacional por mais de 300 anos. As tribos mostravam-se independentes e cada indivíduo era uma lei perante si mesmo. Nesse tempo, o Senhor levantou juízes, principalmente nas emergências, para livrá-los dos inimigos invasores e defender a justiça civil. Nesse período, Deus testou a nação para ver como ela guardaria a aliança num ambiente pagão e idólatra. Com o tempo, depois, os irmãos leiam essa referência de Juízes 3, 1 a 5, que ela fala detalhadamente sobre isso. Os israelitas caíram na apostasia, afastaram-se de Deus, prostrando-se diante dos ídolos das nações cananeias. Aceitavam
os livramentos do Senhor, mas quando lhes faltava uma forte liderança, voltavam para o paganismo. Então, no livro de Juízes, o que vai se observar? É um ciclo vicioso. Os judeus caem na idolatria, Deus permite que eles sejam oprimidos por uma nação estrangeira, eles passam por muitas dificuldades, se arrependem, Deus levanta um libertador, eles voltam à fidelidade a Deus, esse grande líder, esse grande libertador morre, o povo de Israel se apostata de novo. Então isso é um ciclo constante no livro de Juízes. E uma frase que sempre aparece diz: cada um fazia o que bem parecia, o que fazer aos seus olhos. Então, demonstrando a necessidade de uma liderança nacional. Então, vamos aqui para o objetivo do livro de Juízes: preservar um registro do caráter da nação de Israel durante o tempo em que ela não tinha rei e enfatizar a sua necessidade, de ter um rei teocrático, ou seja, um rei que colocava Deus como governador. Ele seria uma ponte, entre o governo de Deus e as pessoas. Os muitos ciclos de fracasso e castigo salientam repetidamente a verdade deuteronômica de que o abandono da fé no Senhor traz inevitavelmente o castigo da servidão e o caos. Lá no livro de Deuteronômio, isso ficou bem claro. Enquanto Israel fosse fiel, Deus estaria com Israel e faria com que Israel usufruísse do melhor da terra. Mas se Israel abandonasse a Deus, Deus ia permitir, servidão, castigo, caos e etc. Vamos aqui para as contribuições singulares do livro de Juízes. Motivo do julgamento. Apesar dos maiores trechos do livro serem de descanso e paz após o arrependimento, a ênfase está nas consequências da idolatria. À medida que evoluíam os ciclos de idolatria, os períodos de opressão tornavam-se mais longos e os de descanso mais curtos. Aqui no número 2 fala da necessidade de um rei para Israel. Sem um rei, eles se encontravam num estado de anarquia. Deus não lhes deu imediatamente um rei para que eles reconhecessem a necessidade de alguém que os governasse. Os fracassos apenas intensificaram a necessidade de tal liderança. Vamos aqui para a nova instalação e sobre a tribo de Dan, a chamada Dan apóstata. Bom, em vez de conquistar o país montanhoso dos filisteus, essa meia tribo procurou uma vida mais fácil no extremo norte com seus homens valentes. Então aqui a gente colocou uma seta no mapa, para mostrar para os irmãos ali Dan, ali próximo ali a Efraim, e Dan lá no extremo norte. Então Dan, ela, ao invés de procurar uma vida, mais difícil no sentido de conquista, ali próximo do território dos filisteus, eles foram lá para a região norte, lá na região norte do mapa. A valentia transformou-se em violência e a tribo voltou-se para a idolatria. Tomando o neto de Manassés, o Jonatas, para sacerdote dos ídolos de Mica, rejeitaram o tabernáculo, o único lugar de culto. Mais à frente, nas próximas aulas, a gente vai voltar aqui a esse tema. Essa tendência à idolatria continuou na maior parte do período do Antigo Testamento, até o cativeiro assírio, que foi lá no ano 722 a.C. No começo do período, os danitas viveram para os seus apetites
empregaram a violência para satisfazê-los e deixaram de conquistar o que lhes havia dado. Sansão, um danita, no final do período, é um exemplo. Então aqui a gente vê que a tribo de Dan, ela se perdeu completamente, né? Ela voltou-se para a idolatria. Mais à frente, nas outras aulas, a gente vai voltar nesse assunto aqui, tá bom? E aqui, o último assunto de hoje, haja vista que hoje é só uma introdução, a tribo de Benjamim, né? A tribo de Benjamim, a tribo caçula, quase foi exterminada. O relato está lá em Juízes 19 até 21. A história se deu mais ou menos assim. Um levita dos montes de Efraim foi buscar sua concubina, que o abandonou e foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. Ao retornarem, passaram a noite em Gibeá, no território de Benjamim. Alguns homens maus exigiram ao dono da casa, um homem idoso, que mandasse para fora o seu hóspede para ter relações com ele. Aquele hóspede, aquele levita, colocou a sua concubina para fora e aqueles homens a abusaram dela a noite toda, a violentaram. Ao romper do dia, ela conseguiu voltar para aquela casa e ficou ali à porta até o dia clarear. Quando o levita abriu a porta e viu que a sua concubina estava morta, ele cortou o corpo dela em 12 partes e enviou para as tribos de Israel. E as fez saber o que acontecera em Gibeá. As tribos, ao receberem aquilo, ficaram aterrorizadas e enviaram homens para que os líderes da tribo de Benjamim entregassem aqueles estupradores, aqueles homens violentos. Mas os representantes, os líderes da tribo de Benjamim, recusaram-se em fazer isso. E ainda declararam guerra contra as suas tribos irmãs. Nessa guerra, cerca de 25 mil benjamitas morreram. 600 benjamitas fugiram e ficaram escondidos por 4 meses. Para que a tribo de Benjamim não acabasse, não fosse exterminada, porque houve um extermínio, quase que um extermínio daquela tribo, os israelitas resolveram se casar com mulheres benjamitas para que essa tribo não desaparecesse. Então a tribo de Benjamim quase foi aniquilada numa luta entre irmãos, entre tribos irmãs. Dessa tragédia depreende-se algumas lições. Primeira, a recusa em disciplinar seus jovens trouxe à cidade de Benjamim, lá do território, a cidade de Gibeá, no território de Benjamim, a sodomia e a violência. O erro de se adotar uma posição defensiva diante da iniquidade, ao invés de enfrentá-la com arrependimento. A graça de Deus sobre aqueles que tinham caído, permitindo-lhes um novo começo. Desse grupo remanescente surgiram líderes tais como Eude, Saul e Paulo de Tarso. Então aqui termina a nossa aula, essa aula introdutória ao livro de Juízes, e na próxima aula falaremos sobre Juízes novamente. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado.